Essa é a nossa segunda aula do curso de meditação da tradição da yoga à ciência moderna. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o corpo durante a meditação. É preciso sentar no chão, em postura de lótus? Posso sentar no sofá ou numa cadeira? O que acontece com a respiração? A respiração influencia na meditação, no relaxamento? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Já separa aí na sua casa um cantinho, porque hoje vai ter muita prática. O corpo durante a meditação. É somente através de um corpo e de uma mente saudáveis que a gente pode se manifestar nessa vida e realizar qualquer atividade que a gente deseje. Até mesmo para estar hoje aqui gravando esse curso, eu dependo de estar com uma saúde física e mental, meu corpo íntegro. Se eu tivesse acordado hoje com dor de cabeça, com algum desconforto gastrointestinal, eu não conseguiria estar aqui gravando esse vídeo. Então, é importante a nossa saúde para que a gente possa se manifestar e fazer o que a gente deseja ou precisa fazer. E isso, durante muito tempo, foi desprezado, até mesmo dentro do histórico aí do yoga. Lá atrás, na Índia, os sadhus indianos, os sadhus eram aquelas pessoas que abdicavam da vida em sociedade e família e saíam para a floresta, eles andavam nus, com corpos cobertos de cinza. O próprio Siddhartha Gautama, Buda, também, no primeiro momento que ele senta para meditar, ele também deixa o corpo muito de lado, essa questão do físico. Mas chega um momento em que, tanto na tradição hindu, lá do yoga, quanto no budismo, eles percebem que é através do corpo que nós vamos ter esses efeitos mentais, esse benefício da meditação, essa transcendência, que era o que eles buscavam também, essa comunhão com o todo, né? E aqui no Brasil eu gosto muito de uma teoria da pedagogia do corpo esquecido, da professora Maria Lúcia Li, que ela fala do corpo esquecido. Porque quando a gente é criança, adolescente até, o contato com o nosso corpo é muito grande, a gente está descobrindo o corpo, a gente descobre o pé, tenta pôr o pé na boca, rola para lá, rola para cá, aprende a ficar em pé, correr, brincar, cai, levanta. Depois na adolescência também, quando a gente começa a criar formas ou força. Mas daí chega um momento que a gente começa a estudar demais, trabalhar demais, cuidar da casa, da família, do cachorro, de tudo, como se a gente não dependesse de um corpo para executar essas ações. Então, o corpo fica meio esquecidinho ali, né? E daí o que acontece é que, geralmente, uma hora ele começa a manifestar sintomas, dar sinais. Pode ser uma dorzinha no joelho, uma dorzinha na coluna, uma gastrite, né? Ele começa a dar sinais de que, olha, eu existo, você depende de mim para as suas funções também. E daí a gente começa a resgatar esse contato com o corpo, já no momento em que ele está desenvolvendo um certo desequilíbrio. Geralmente, se a gente olha para esses primeiros sinais que o nosso corpo, que a nossa mente manda para a gente, né, uma ansiedade, uma agitação, uma tristeza, ou uma dor física mesmo, geralmente, se a gente observa esses primeiros sinais, sintoma é sempre um amigo, é um alerta de que algo precisa ser olhado e cuidado. E a gente percebe isso e já faz ajustes para que a gente melhore esse sintoma, naturalmente o nosso sistema físico, mental e emocional se reorganiza. Todos nós temos essa capacidade que em ciência, em medicina, em saúde, a gente fala de homeostase, que é a capacidade dos nossos sistemas se reorganizarem, se refazerem dos desgastes do dia a dia, que são naturais, para que eles consigam se reequilibrar e voltar a funcionar do melhor modo possível. Só que como a gente não escuta esses sinaizinhos, esses sintomas, às vezes a gente até abafa tomando medicamentos, automedicação, a gente vai empurrando para frente até que chega uma hora em que ele estoura. E daí, às vezes, precisa realmente de uma intervenção um pouco mais séria, né? Uma cirurgia, um medicamento mais forte, algum procedimento mais incisivo, às vezes. Mas pense nisso, que
até mesmo para realizar suas funções mentais, seja trabalhar, seja estudar, você depende de um corpo saudável, de um sistema saudável, mesmo para meditação. Como você tem aí cuidado do seu corpo, como você tem escutado os sinais do que o corpo e do que a mente mandam para você. Né? Eles são amigos, e é um sinal que a gente deve olhar para algo que está acontecendo e a gente recuperar essa capacidade natural de reequilíbrio, de homeostase. E para a gente sentar em meditação, né? A gente medita sentado e não deitado. A gente vai falar depois sobre o relaxamento, que é feito deitado, que daí a gente quer um relaxamento maior, aquele estado que a gente quase dorme, mas a meditação mesmo, o ideal é que a gente faça sentado, porque a gente vai relaxar sim, mas a gente não quer adormecer, a gente não quer perder essa consciência, né? Então, pode ser sentado no chão ou numa cadeira, né? O importante, dentro de todas as posturas de yoga, a gente fala isso, está dentro dos Yoga Sutras de Patanjali. A postura deve ser estável e confortável. E você pode fazer uso de cadeira, almofada, colchonete, de preferência sem apoiar a cabeça, porque se você está, a gente pode apoiar até a região lombar, dorsal baixa, mas se você apoia muito aqui o alto, a cabeça, a tendência é que a gente comece a relaxar e adormecer, né? E a gente quer ficar acordado. Então, a própria ação de se sustentar numa postura deixa a sua mente num estado mais atento, mais consciente para a meditação. Tá? E o que a gente precisa para sentar confortavelmente? De uma força, nada exagerada, mas a gente precisa, assim, de uma força muscular, dessa musculatura do tronco, que envolve abdômen, costas, conhecido como core também, né? Uma mobilidade da coluna lombar e do quadril, a gente chama de báscula, esse movimento do quadril ir para frente, para trás, e de uma rotação externa, uma abertura do quadril para quem vai sentar no solo, seja no chão direto ou em uma almofada. Quais são as principais queixas quando a gente começa a meditar? É cansaço, dor nas costas, queimação, porque a gente fica muito tempo sentado no nosso dia a dia, mas geralmente a gente está sentada com apoio, então essa musculatura está relaxada. Na hora que a gente vai sentar para meditar, a gente perde uma ação muscular, uma contração muscular dessa musculatura das costas. E essa contração que é estática, que não tem movimento, a gente chama de contração isométrica, e ela cansa muito rápido. Mas daí as próprias posturas do yoga e a própria prática de sentar vai desenvolver dessa força e você também vai melhorar a sua postura, né? Uma outra queixa que é muito frequente é o formigamento das pernas. E daí a gente vai ver que o posicionamento e o uso de almofada pode ajudar, né? Se você deixa o quadril um pouco mais alto e o seu joelho um pouco mais baixo, você não comprime essa região da virilha, aqui por onde passa alguns vasinhos sanguíneos, que se comprimidos pode dar essa sensação de formigamento. A flexão do joelho também, às vezes, se você ficar com uma flexão muito grande, também pode comprimir a parte vascular atrás do joelho e dar essa sensação de formigamento. Então, são pequenos ajustes que a gente pode fazer, mas que traz um conforto muito maior na hora da prática. Tá? Então, aqui nessa imagem, a gente vê o que seria um alinhamento ideal, né? Então, olhando de lado, o ideal seria que a gente mantesse alinhado orelha, coluna e os isquios, que são esses ossinhos do quadril que a gente vê aqui na imagem, mas claro que algumas pessoas já têm uma postura estrutural um pouquinho diferente, né? Muito comum a gente ver pessoas que têm uma hipercifose, a coluna mais arredondada. Então, o centro de gravidade dela vai ser um pouquinho diferente. Provavelmente, a gente ajustando ali a base, o quadril, deixando um pouquinho mais alto, trabalhando um pouquinho a mobilidade da lombar e do quadril, a gente consiga melhorar essa postura. Mas algumas alterações já são estruturais, mas mesmo assim, essa pessoa pode achar o seu ponto de equilíbrio para ficar numa posição confortável.
Aqui, nessa imagem, a gente vê algumas adaptações que podem ser feitas. Na cadeira, se você estiver sentado, o ideal é que os pés estejam bem apoiados no chão, a flexão de joelho ali mais ou menos 90 graus, sem o joelho estar encostado direto na cadeira, para não comprimir a parte de trás do joelho, para não dar aquele formigamento na perna, não atrapalhar a circulação. Quadril, observe que o quadril está um pouquinho mais alto que a altura do joelho, também isso permite melhor acomodação do quadril e a não compressão da região ali da virilha, do quadril, e o apoio ali está praticamente só na região sacra, muito pouquinho da lombar, e assim ela já consegue ter um alinhamento da coluna. A moça que está no centro está sentada no chão, mas também está fazendo uso de uma almofada para que o quadril fique mais alto que a altura dos joelhos, o que permite um bom alinhamento. E o rapaz na imagem aqui ao lado, ele também está sentado no chão, com um apoio no quadril, para o quadril ficar mais alto que o joelho, e também ali na região lombar, trazendo um conforto maior. Ninguém está encostado totalmente, para não ter aquele relaxamento muito grande e sentir que a postura foi desmoronando, né? E a gente vai sugerir algumas posturas do yoga que trabalham essa força muscular, da musculatura do abdômen, das costas, a mobilidade da coluna e do quadril, o movimento de báscula, e a abertura, o alongamento, a rotação externa do quadril. Aqui nós temos a postura do barco, da ponte, do guerreiro 3, eu vou mostrar para vocês, vamos à prática, com diferentes adaptações. Temos o exercício do gato e da vaca, e a postura do pombo, da guirlanda e do ângulo fechado. Tá bom? Então, eu vou ali para o meu espaço de prática. Vou parar de compartilhar a tela agora, para que vocês me vejam melhor. Então, vamos começar com a força de abdômen e costas. Nós falamos da postura do barco, né? Eu vou colocar diferentes níveis para essa postura. Geralmente eu começo a ensinar com a pessoa deitada, flexão dos joelhos, pés apoiados no chão, joelhos para o alto, braços relaxados. Ótimo. Aqui a gente já pode acionar o abdômen, sugando o abdômen um pouquinho para dentro. Como se você quisesse levar o umbigo lá nas costas. Não precisa retificar a lombar e colar toda a lombar no chão, mas só contrair o abdômen puxando a barriga para dentro para a gente acionar a musculatura, o músculo transverso aqui do abdômen. Você eleva a cabeça e olha para os joelhos. Aqui a gente está acionando também a musculatura lateral, os oblíquos. Leve as mãos na direção dos joelhos. Para algumas pessoas, aqui já vai ser suficiente no início. Fique de 10, 15, até uns 20 segundos. Volta, descansa. Se der para ir um pouquinho além, a gente contrai o abdômen, eleva os braços, eleva uma perna, pode ficar um pouquinho com essa perna, depois troca. Se der, eleve as duas. Também fique ali de 10, 15, 20 segundos. Volta. Descansa. A postura do barco, a gente sai da postura sentada sobre os isquios já. A gente procura sentir bem os isquios primeiro, mas no barco a gente vai para um pouquinho para trás dos isquios, aqui nos glúteos, e a gente vai começar elevando os pés, deixa a coluna alongadinha. Para algumas pessoas aqui já vai ser suficiente, para outras talvez dê para soltar os braços, pode manter aqui, ou se der, estender os joelhos. Ficou muito forte, ou forçou a lombar, para quem tem problema na lombar, deixa os joelhos flexionados, ou faça com o apoio das costas no chão.
Então, são excelentes exercícios para trabalhar a força aqui do abdômen. Vamos pensar um pouquinho na força das costas. E eu vou sugerir alguns exercícios também. A gente pode fazer deitado, decúbito ventral, braços podem ficar lá para frente, elevando alternado, braço e perna. Elevando tudo junto, braços e pernas. Mas algumas pessoas acham desconfortável ficar deitada assim com o abdômen para baixo. Então, uma opção que a gente tem é em 4 apoios, deixando as mãos embaixo dos ombros, joelhos embaixo do quadril e afastados na largura do quadril. E a gente elevar alternado também, braço e perna. Aciona o abdômen, puxando o abdômen um pouquinho para dentro. Fique ali por 10, 15, 20 segundos. Pode fazer de 1 a 3 repetições para cada lado, respeitando sempre a condição individual. Né? A gente quer fortalecer, mas em momento algum a gente quer causar desconforto, dor e lesão. Né? De jeito algum a gente quer lesionar o aluno. E a terceira opção é a postura do guerreiro 3, que é uma postura um pouquinho mais avançada. Onde a gente vai trabalhar também o equilíbrio. Os braços podem ficar aqui ao lado do corpo ou elevados. A gente deixa uma perna lá para trás e vai descendo até o tronco ficar paralelo ao chão, pensando em alongar e alinhar bem braços, tronco e a perna que está elevada. Joia? Então, essas posturas, a gente trabalha a força dessa região do tronco. Vamos falar um pouquinho sobre a báscula, o movimento do quadril, esse movimento da gente girar para frente e para trás. O que acontece? Geralmente, se você senta e o seu joelho não fica muito baixo, né, significa que você não tem essa rotação aqui do quadril, o seu joelho fica alto, provavelmente você não vai conseguir sentar bem sobre os isquios, seu quadril vai ficar meio arredondado e a sua coluna vai ficar curvada. Ficar aqui muito tempo cansa muito, você tem um desgaste maior para sustentar essa postura. Então, se a gente trabalhar a mobilidade do quadril, pode ser que isso melhore, ou a gente vai fazer o uso de uma almofada para deixar o quadril mais elevado. A almofada tem que ser uma almofada densa, você não pode sentar e ela afundar. Então, ela tem que ser um pouquinho densa, você senta sobre os isquios, para que o seu quadril fique mais elevado do que os joelhos e você consiga posicionar melhor quadril e região lombar. Mais um exercício que a gente vai treinar também é do yoga e vai ser a báscula ali do quadril na postura do gato, postura da vaca. Voltamos para 4 apoios. Mãos embaixo dos ombros, joelhos embaixo do quadril. A gente vai inspirar, descendo a coluna, girando o quadril lá para o alto. Empina o quadril, os isquios vão lá para o alto e você olha para frente. Essa é a postura da vaca. A postura do gato, a gente faz o contrário. A gente vai arredondar a coluna para o alto, girar o quadril para baixo e olhar para baixo. Postura do gato. Se der, a gente associa com a respiração, para ficar melhor ainda. Então, inspira, abrindo o peito, olha lá para o alto, postura da vaca. Expira, arredonda as costas, olha para baixo, postura do gato. Faça no seu ritmo algumas vezes.
também é possível fazer esse movimento sentado. Então, sentado, deixa as mãos aqui nos joelhos. Você vai inspirar, abrindo o peito, olhando lá para o alto, tentando girar o quadril. Expirar, olha para baixo, arredonda a coluna. Puxa o quadril para frente. Faça no seu ritmo algumas vezes. E uma última sugestão para a gente trabalhar a mobilidade, a rotação externa aqui do quadril. A gente pode, com as pernas ou estendidas ou flexionadas, tirar os pés para fora, para dentro, sentindo que o movimento começa aqui no quadril, nessa articulação coxo-femoral. Também pode ser feito com os joelhos flexionados, tomba para um lado, como se fosse encostar o joelho aqui, a parte interna do joelho no chão, para o outro. Temos a postura mais conhecida como postura da borboleta, né? Quando os pés, plantas dos pés ficam juntas, joelhos afastados, a gente segura aqui, pode dar uma balançadinha, depois você para e pode usar a força dos braços para ajudar, puxando um pouquinho o tronco na direção dos pés, apoiando os cotovelos aqui nas pernas e empurrando um pouco para baixo. As posturas que envolvem alongamento e mobilidade, você pode ficar um pouquinho mais de tempo, 30 segundos até 1 minuto. Também respeitando a sua condição atual. Não precisa sofrer, estabilidade e conforto em primeiro lugar. O corpo sempre fala se a gente está fazendo um bom trabalho muscular ou articular, ou se a gente está machucando, lesionando. Nunca lesione o seu corpo. A postura da guirlanda, a gente vai deixar pés e joelhos afastados, abertinhos assim, tipo 10 para as 2. Com os cotovelos aqui por dentro dos joelhos, você pode empurrar os joelhos e pense em alongar um pouquinho a coluna. Para muitas pessoas, essa postura não é confortável por causa do quadril ou a grande flexão do joelho, tornozelo. Por isso que eu sempre dou algumas opções. E uma última sugestão é a postura do pombo, onde a gente vai deixar uma perna aqui na frente e a outra a gente solta lá para trás. A intenção é que ela fique esticadinha e reta, mas no começo talvez isso seja difícil, então tudo bem deixar o joelho um pouquinho flexionado e essa rotação aqui. O pé que está na frente, quanto mais próximo da virilha, mais suave fica. Se você quiser intensificar ou se você já tem um pouco de alongamento, puxa esse pé mais para frente. Né? Ele pode ficar retinho aqui. Então, a gente deita sobre essa perna. Com a intenção de soltar o peso do tronco sobre o quadril, glúteo desse lado, a região lombar também vai ser alongada, deixando que o próprio peso do corpo e a ação da gravidade trabalhe aí nesse alongamento do quadril. Também fique aí de 30 a 60 segundos. Estou fazendo um pouquinho menos, porque é só uma demonstração. Sempre faça para os dois lados. Se não der para deitar, deixa a mão apoiada ou os cotovelos. Se der, você deita. Uma outra opção também é pegar uma almofada
e deixar a almofada aqui na frente, talvez você fique mais confortável assim. E com o tempo, conforme você vai avançando, ganhando o alongamento, você vai abaixando a altura da almofada até conseguir deitar diretamente no chão. Né? Então, o yoga, lembrando lá daqueles 8 passos de Patanjali, ele vai preparando o nosso corpo, a nossa mente, nosso estado emocional para a meditação. Então, o primeiro passo, o segundo, na verdade, né, é a parte física. Como eu cuido do meu corpo? Eu olho os sinais que ele está me enviando, eu cuido dele diariamente, eu desenvolvo essas capacidades de força, estabilidade, mobilidade, flexibilidade. Isso vai ter um impacto tanto no corpo quanto na mente também. Então, o yoga já vai fazendo esse trabalho. Vamos voltar para os slides. Aqui é a prática das posturas que nós acabamos de realizar. Vamos falar então sobre a respiração, fundamental para a nossa existência e sobrevivência, né? Qual é a respiração ideal? Que ela seja nasal, aconteça só pelas narinas. Claro que se você estiver congestionado, tiver algum probleminha e quiser usar a boca, tudo bem. Mas pense que a função das narinas é aquecer, filtrar e umidificar o ar, para que ele já chegue numa melhor condição lá dentro dos pulmões, para que seja melhor absorvida. Por isso, o ideal é que a respiração seja nasal, diafragmática, que é aquela que movimenta mais o seu abdômen do que o peito, e a gente vai entender melhor por quê. Então, o músculo do diafragma é esse músculo que separa o tórax, o peito do abdômen. Ele envolve todo o tronco. Imagina que ele é um guarda-chuva aberto, né? Então, quando você inspira, o diafragma desce, a gente vê aqui nessa primeira imagem, ele vai se apoiar, tocar as vísceras abdominais, e por isso o abdômen expande. E a expiração geralmente é passiva, o diafragma vai relaxar e subir, e daí o abdômen, os órgãos conseguem voltar para a sua posição inicial. Tá? Então, inspira pelas narinas, diafragma desce, apoia nas vísceras abdominais, o abdômen expande um pouquinho. A expiração acontece, o diafragma relaxa, o diafragma vai subir e vai dar espaço para os órgãos abdominais retornarem para o seu local. O ideal é que a respiração seja silenciosa. Muitas vezes, quando a gente começa a fazer uma respiração consciente, profunda, as pessoas fazem uma respiração barulhenta e tensionando outros músculos, que a gente chama de musculatura acessória, que a gente não quer isso. Então, a respiração consciente e profunda não quer ativar essa musculatura acessória aqui do pescoço, de ombro. Tá? Ela é lenta e é um lenta que seja confortável para você. Então, algumas pessoas vão inspirar em 3, 4, 5 segundos, outras em outro ritmo. Então, é um lento que seja confortável para você. Tá? Então, inspiração nasal, diafragmática, que movimenta mais o seu abdômen do que o peito, silenciosa, lenta e confortável. Vamos falar um pouquinho sobre o nervo vago. O nervo vago é um dos pares dos nervos cranianos, então ele sai aqui de trás, ele, como está aqui nas duas imagens, ele vai descer aqui pela região do pescoço e vai inervando alguns músculos, alguns órgãos. Vai passar aqui pelo tórax, ele atravessa o diafragma, o músculo respiratório, ele vai passar ali por estômago, intestinos, e como ele atravessa o diafragma, que é o principal músculo respiratório,
a gente consegue estimular o nervo vago com a respiração diafragmática. Então, imagine aqui nesse trajeto que ele está descendo, quando atravessa o diafragma, o jeito que você respira vai estimular esse nervo. E por que ele é tão importante? O nervo vago, ele está diretamente relacionado com a resposta de relaxamento. Ele ativa o nosso sistema nervoso, a resposta autônoma e parasimpático, que é o que faz com que a gente relaxe. Então, se você voluntariamente começar a respirar, mexendo mais com o diafragma, o abdômen, num ritmo lento, a mensagem que esse nervo vai entender e vai enviar lá para o seu cérebro é que você está numa situação tranquila e que seu cérebro pode relaxar. Agora, se você respira agitado, mais aqui no peito, aquele jeito ansioso, ou quando a gente está fazendo um esforço muito grande, ele não vai ser acionado, e o seu cérebro vai entender que você está numa situação de alerta, de estresse, que ele precisa também ficar alerta. A gente vai entender melhor isso na próxima aula, quando a gente vai falar de estresse, tá? Mas então pense que a respiração, ela é a nossa primeira fonte de alimento, de energia, porque antes mesmo da gente precisar de comida ou de água para sobreviver, a gente depende do oxigênio. A gente sobrevive alguns dias sem comer, sem beber água, mas a gente sobrevive pouquíssimos minutos sem respirar, né? Se você não respirar, já começa a ter uma falência aí dos seus órgãos, já começa a dar uma tontura, um certo, especialmente no cérebro, né? Baixa oxigenação, você fica um pouquinho tonto. Eu costumo sempre fazer uma analogia, não sei se vocês já tiveram a experiência, de visitar alguém que está internado e às vezes a pessoa está sem vitalidade, sem energia, né? Daí eles colocam aquele catéter de oxigênio, não é nem um respirador, só o catéter liberando o oxigênio em maior concentração direto aqui nas narinas, aquela pessoa vai respirar melhor, você passa pouquíssimo tempo depois, ela já está com mais vitalidade. Então, dentro do yoga, essa parte de energia vital, vitalidade, a gente chama de prana, que a gente obtém especialmente pela respiração. E esse prana, esse oxigênio, essa vitalidade tem que fluir livremente pelo seu corpo. Por isso também das posturas, do movimento, de soltar. Dentro da medicina indiana a gente também vai ter as massagens, né? Tudo para ativar a circulação de prana, de energia vital, de vitalidade, de oxigênio por todo o seu sistema. E fora isso, a gente tem também a ativação do nervo vago, que está diretamente relacionado ao sistema nervoso autônomo, parasimpático, e vai te trazer um relaxamento. Por isso que às vezes você sabe que vai passar por uma situação estressante, ou você já está numa situação estressante. É uma conversa difícil, um trânsito carregado. Se você consegue administrar sua respiração e fazer a respiração lenta, diafragmática, consciente, você vai passar por essa situação de uma forma mais tranquila. Tá? Eu tenho relatos de vários alunos que me falam isso, que usaram a respiração até instintivamente durante um evento estressante, seja durante o exame de ressonância magnética ou durante um acidente até, né? É importante que a gente treine essas habilidades numa situação tranquila, confortável, porque daí quando acontece o evento estressante, você instintivamente vai usar essa ferramenta que você tem, né? Se a gente deixa para desenvolver isso só no momento que já está numa fase conturbada, também é possível, mas vai levar um tempinho, tudo leva um tempo para a gente desenvolver essa prática, essa consciência, essa habilidade. Prática da respiração, então. Vamos a ela. Dentro do yoga, a gente usa a respiração com diferentes finalidades. Durante a prática das posturas, o ideal é que ela esteja fluindo livremente e que você já observe se ela está acontecendo só pelas narinas, que às vezes quando a gente faz um exercício de força ou de alongamento, a gente trava a respiração. Então, deixa a respiração fluindo
de preferência do modo mais natural possível, pelas narinas, e que seja mais diafragmática para já trazer esse estado de relaxamento. Em alguns momentos, não é o caso dessa aula, a gente vai trabalhar mais mobilidade torácica, daí a respiração pode ser mais torácica. Mas aqui a gente vai falar da respiração diafragmática especialmente, tá? Daí a gente tem um outro momento do yoga, dos pranayamas, que são os exercícios respiratórios, onde a gente quer aumentar a capacidade respiratória e aumentar essa oxigenação, essa vitalidade. Daí a gente começa a interferir na respiração. Eu vou contar em quantos segundos eu inspiro, eu posso segurar o ar lá dentro para abrir mais os alvéolos e aumentar a captação do oxigênio, eu posso expirar bem devagar, eu posso expirar em 3 tempos, posso fazer uma pausa com os pulmões vazios. Então, esse momento é a parte dos pranayamas, onde a gente quer interferir na respiração. E a respiração também é a porta de entrada para todos os processos de relaxamento e meditação que eu conheço. Daí a gente já não interfere na respiração. Você não precisa ficar manipulando o tempo de inspiração, de expiração, por uma narina, por outra, mas sim, a gente vai usar a respiração como nosso objeto de atenção, de contemplação, como a nossa âncora. Agora a gente vai fazer uma prática de respiração e a gente vai manipular um pouquinho a respiração. Então, considere um pranayama. Sente-se confortavelmente. Agora você já sabe como sentar confortável. Então, a base, o quadril bem apoiado, tentando sentar bem sobre os isquios. Se você precisa de uma almofadinha para deixar o seu quadril mais alto, que é a altura dos joelhos, pega a sua almofadinha, se posicione. Deixe uma boa posição dos pés, das pernas. Se você está sentado numa cadeira, o ideal é que os pés estejam apoiados no chão. Observe a flexão do seu joelho, não muito acentuada, para não atrapalhar a circulação das pernas. Experimente colocar um leve tônus nas costas, como se você fosse alongando vértebra por vértebra da sua coluna. Contraia levemente o seu abdômen, puxando o abdômen um pouquinho para dentro. Gire os ombros levemente para trás, mas sem exagero. Relaxa os braços, relaxa o rosto. O queixo fica paralelo ao chão, nem para baixo, nem para o alto. E o topo da sua cabeça vai em direção ao céu. E você faz essa conexão da terra, através dos pés e do quadril com o céu, aí através do seu corpo. Pode relaxar essas contrações que você fez nas costas, no abdômen, mas procure manter esse alinhamento, essa postura que você conquistou. Como se a gente quisesse deixar alinhado os isquios, que são os ossinhos do quadril, a coluna, os ombros, as orelhas. Passe a sentir a sua respiração. Que de preferência acontece só pelas narinas, respiração nasal. Uma respiração diafragmática, que mexe mais o seu abdômen. Inspire, expandindo um pouquinho o abdômen. Inspire, permitindo que o abdômen retorne. É uma respiração silenciosa. Um lento, que seja confortável para você. Então, inspire, marcando quanto tempo você leva para inspirar, expandindo o abdômen.
E veja se é possível expirar num tempo um pouquinho maior. Se a sua mente se distrair, simplesmente traga de volta. Após a próxima inspiração, experimente manter o ar lá dentro. Então, inspire marcando o tempo, mantenha o ar lá dentro por um tempinho maior, se possível. E depois expire bem devagar, um tempo maior do que a sua inspiração também. Perceba como você se sente quando respira assim. Terminando a próxima inspiração, pode relaxar, abrir os olhos. Eu gosto também de ensinar respiração consciente deitado, porque para algumas pessoas ficar sentado no início é cansativo. Então você pode deitar, deixando os joelhos flexionados, os pés apoiados no chão, as mãos uma no peito, outra no abdômen, e fazer o mesmo exercício de observação. Inspira, sentindo o abdômen subir, a sua mão também sobe. Expira, percebendo o abdômen descer. Você também pode inspirar, sentindo o abdômen subir, permanecer um tempinho com ela dentro e depois soltar o ar. E com as crianças, funciona muito bem se você colocar um bichinho, alguma coisa que ela goste sobre a barriga dela. Né? Então fica até lúdico, você inspira percebendo que o bichinho sobe, mantém o bichinho lá no alto um pouquinho, e depois expira bem devagar. Ótimo. E a gente vai fazer mais uma prática nessa sequência, lembrando da sequência proposta nos Yoga Sutras de Patanjali. Trabalhamos o corpo com as posturas, trabalhamos a respiração, que traz vitalidade para esse corpo e clareza para a mente, um oxigênio circulando melhor no cérebro traz maior clareza mental também. E vamos ver a diferença entre relaxamento, que a gente já falou, e meditação. O relaxamento profundo a gente faz deitado, né? A gente busca aquele estágio em que a gente quase dorme, mas não dorme. Os sentidos vão ficando meio adormecidos. Você escuta de longe, às vezes você perde um pouquinho a noção espacial de onde você está, qual o horário do dia, mas você ainda está conectado. A gente quer aprender que é possível estar acordado, consciente, mas ao mesmo tempo relaxado. E daí a gente traz um pouquinho mais de consciência na hora que a gente vai sentar para meditação, tá bom? Então a gente já vai direto para essa prática. Vou pedir para que vocês deitem numa posição confortável. Se não for confortável ficar deitada direto no chão, como a gente vê nessa imagem, você coloca um travesseirinho para acomodar o pescoço, a cabeça, um rolinho embaixo dos joelhos, também acomoda mais o quadril e a região lombar. Tá? Se está frio, põe uma mantinha por cima. Se você quiser, põe uma toalhinha nos olhos para escurecer um pouquinho o ambiente, ou até mesmo uma almofadinha com ervas, né, da sua preferência, que ajuda nesse relaxamento.
Deitado confortável, feche os seus olhos, deixe os pés um pouquinho afastados um do outro, deixe os braços também um pouquinho afastados do corpo, e de preferência com as palmas das mãos voltadas para cima, seus olhos fechados. Perceba o contato de todo o seu corpo com a superfície onde você está deitado. Percebendo a textura dessa superfície, a temperatura dessa superfície. Então procure sentir ou visualizar cada região do corpo que eu mencionar. Começando pelos seus pés. Sinta o apoio dos pés na superfície. E deixe os pés bem relaxados. Geralmente os pés tombam um pouquinho para os lados. Sinta o contato das panturrilhas com a superfície e relaxa as pernas. Relaxa a musculatura das coxas. Sinta suas pernas bem soltas e bem pesadas. Desde o dedinho do pé até a junção com o quadril. Essa articulação coxo-femoral que a gente trabalhou com as práticas de hoje. Sinta o contato do quadril com a superfície. Relaxe bem o seu quadril. Relaxe as costas. Região lombar, região dorsal, a região das escápulas. Solte o abdômen, o peito, todos os órgãos internos. Relaxa os seus ombros, tirando todo o peso dos seus ombros. Deixe esse relaxamento descer pelos seus braços até as mãos. E relaxe cada um dos dedos. Relaxe o pescoço, soltando o peso da sua cabeça. Relaxe a garganta, a língua, a mandíbula, deixando um espacinho entre os dentes de baixo e os dentes de cima. Relaxa o seu rosto, deixando o semblante tranquilo e sereno. Seu melhor rosto. Então, sinta o seu corpo todo bem solto, descontraído. Sinta o contato do ar com a sua pele. O fluxo de ar pelas narinas. Os movimentos respiratórios acontecendo naturalmente no seu corpo. Sentindo que a cada inspiração, todo o seu corpo expande, ficando cada vez mais leve, mais livre. E quando você solta o ar, você solta ainda mais o seu corpo sobre o chão.
Cada expiração, deixe-se ir mais e mais fundo. Buscando aquele estágio em que você quase dorme, mas não dorme, permanece consciente, relaxado e consciente. Permita-se descansar. Cada expiração se solta, se entrega um pouco mais ao relaxamento. Perceba como você se sente agora, nesse exato momento. Como está o seu corpo depois de praticar algumas posturas? Como está a sua mente depois de relaxar? Então comece a respirar consciente, profundamente novamente, para trazer o estado de mais atenção para a sua mente. Mas procurando manter o estado relaxado, só levando mais oxigênio para todo o nosso corpo, inclusive para o cérebro, para trazer um estado um pouco mais de atenção. Escute o seu corpo, se ele te envia algum sinal. Aos pouquinhos vai despertando o seu corpo. Se quiser, movimentando pés, mãos, rosto. Se der vontade, espreguice, bocejo bem grande. Torce para um lado, para o outro. Depois você vira de lado. Usa o apoio das mãos, dos braços, para te ajudar a sentar, fazendo o mínimo de esforço possível. E a gente já senta para começar o nosso exercício de concentração e meditação. Então, escolha se você quer sentar numa almofada, numa cadeira, se quer pôr algum apoio na lombar ou não. Lembrando-se de achar a sua postura estável e confortável. Lembrando de deixar a respiração no seu estado lento, harmonioso, silenciosa, diafragmática e nasal. E a gente usa a respiração como nosso objeto de atenção, de contemplação.
Então, acompanhe a inspiração, a expansão suave do abdômen. Acompanhe a expiração. E a gente fica um minutinho nesse exercício de atenção, de concentração. É natural a mente se distrair, ela parece ter vida própria, mas a cada distração você traz de volta para a respiração. Pode ser que pensamentos surjam, emoções surjam, alguma sensação pelo corpo. Pode ser que algo aconteça aí no seu ambiente. Meditar não é deixar de perceber essas manifestações, é perceber que elas acontecem, que são impermanentes e que você escolhe não acompanhá-las, não ficar julgando, analisando, alimentando. Ela acontece, você olha de longe e volta para o seu foco, para a sua respiração. E para ajudar no seu exercício de atenção, a gente pode incluir uma âncora, um outro objeto de contemplação. E aqui eu vou sugerir um mantra, o mantra SOHRAM, S-O-H-A-M. SOHRAM significa eu e Deus somos um. Mas não se preocupe com o significado do mantra, não fique buscando, ansioso por essa integração de eu e Deus somos um. Você apenas recita mentalmente durante a inspiração, sou, e na expiração, ram. E a cada distração, você volta para o seu exercício de concentração. Sou, ram. Recite mentalmente. Na próxima expiração, relaxe suavemente, pode abrir os olhos, pode soltar o seu corpo. Assim, a gente finaliza a segunda aula do curso, onde nós falamos do corpo durante a meditação. Quais habilidades físicas a gente precisa para sentar confortável,
quais posturas, exercícios a gente pode fazer para obter essa postura mais confortável, como a respiração influencia no nosso estado de relaxamento, na resposta de relaxamento, como usar a respiração como foco da nossa atenção, nosso objeto de contemplação, ou como âncora, como a gente também menciona. A diferença de relaxamento, que é feito deitado, onde a gente quer levar para um estado de quase adormecer, mas que você ainda está consciente, e meditação, que a gente realiza sentado para ter esse estado de consciência maior e aprender a colocar o foco da nossa atenção aonde a gente quer. Então, a gente começou a perceber os pensamentos surgem, o ambiente oferece manifestações, pode ter sensações no corpo, pode brotar alguma emoção, mas você escolhe não focar nisso, não alimentar, não ofereça chá, né? Eu gosto de uma metáfora que fala que a gente pode imaginar que a nossa mente é como uma sala que tem duas portas. E daí você está ali sentado no meio da sala meditando. Vem um pensamento, entra por uma porta e você deixa que ela passe pela outra porta e vai embora. Não convide para sentar, não ofereça chá, né? Então, essa é uma metáfora também que a gente pode usar também. Eu gosto bastante dessas analogias, dessas metáforas. Encerramos assim essa segunda aula. Sugiro mais uma pausa, pratique. Você pode fazer uma aula por dia, uma aula por semana e vai praticando diariamente, achando aquele seu lugar, aquela sua rotina. E na próxima aula a gente vai falar sobre meditação no contexto clínico, médico. Até lá.